How? Olá, começando mais uma edição do podcast Cineclube Matinal. Dessa vez é um especial do Oscar. Eu sou o Roger Lerina. Estamos gravando esse programa aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, e novamente dividindo a mesa com meu amigo crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem até ali, né, Marcelo? Nós estamos gravando esse especial do Oscar. Gostaríamos de estar comemorando alguns prêmios, pelo menos, no mínimo um, recebido pelo Brasil nessa 98ª edição do Oscar, mas não repetimos o feito do ano passado, não levamos a estatueta dourada. O Brasil estava concorrendo, né, Marcelo, em 5 categorias, né? 4 delas por O Agente Secreto, filme do Kleber Mendonça Filho, que estava concorrendo como melhor filme em geral, melhor filme internacional, melhor direção de elenco, escolha de elenco, uma categoria nova, e que achávamos que... E tínhamos realmente grandes chances de ganhar, muito merecido, como em todas as outras, na verdade. E também melhor ator, o Wagner Moura, que chegou, a gente pode dizer até que raspou ali no prêmio, né? Quase que abocanhou, mas acabou não levando. E ainda estávamos concorrendo para a melhor direção de fotografia por Sonhos de Trem, que é assinada, uma fotografia linda, por um brasileiro, diretor de fotografia, Adolfo Veloso. Acabamos não levando, então, como eu disse, nenhum desses prêmios. E nós vamos falar aqui sobre essa premiação, sobre as estatuetas que não levamos, sobre os ganhadores, obviamente, né? E eu queria já começar aqui falando, passando a bola para o Marcelo para fazer uma avaliação, especialmente do Brasil no Oscar. Depois a gente fala um pouco mais sobre as outras categorias, porque, ao mesmo tempo, né, Marcelo, na minha opinião, que nós não ganhamos e mereceríamos ganhar, eu acho, na minha avaliação, em algumas dessas categorias, nós não fomos exatamente injustiçados. Eu acho que os vencedores, em todas essas categorias que disputávamos, são filmes ou atores profissionais de muita qualidade, né, Marcelo? O que tu achou? É verdade. Eu acho que a gente tinha, assim, a gente estava apostando muito que as grandes chances do Brasil com o Agente Secreto era de melhor filme internacional e o Adolfo Veloso na fotografia. Vamos... agora me perdi aqui. Vamos... que os trailers, os vídeos... Vamos voltar para o... Só quando começa comigo aqui... Daí... Porque o Marcelo parou. Pode ir. Tá. Mas é isso, Roger. Eu acho que as grandes chances do Brasil... uma estava com o Agente Secreto, que era do filme internacional, assim, que era que eu levava mais fé, e do Afonso Veloso na fotografia, apesar de ele ganhou prêmios prévios importantes, mas como não ganhou o prêmio do sindicato, ele acabou sendo derrotado. Essa surpresa da fotografia, para mim foi uma surpresa a fotografia, porque estava... A grande aposta do vencedor seria uma batalha após a outra. Eu acho que ganhou Ganhou no Sindicato dos Diretores, ganhou vários prêmios prévios. E acabou sendo a vitória surpreendente da diretora de fotografia Alton Arcapal, que acabou sendo um feito histórico, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio de fotografia. Ela é colaboradora de longa data do Ryan Coogler, fez o Pantera Negra, Wakanda. E é uma mulher negra, né? Também tem uma dupla... um duplo ineditismo, né? Sim, ela faz muito desses filmes fez os filmes dele, da Marvel, fez que concorreu alguns anos atrás a última Showgirl com a Pamela Anderson, que concorreu a melhor atriz. Então, assim, ela pode não ser um nome muito badalado na área e teve esse feito reconhecimento histórico. E em relação ao Agente Secreto,
o Valor Sentimental era, de fato, um grande favorito. E a gente até comentou no programa passado, né, que quando um filme internacional concorre em várias categorias, além da sua, meio como figurante nas demais, a sua, que é do filme internacional, ele acaba sendo o grande favorito. E, de fato, o Valor Sentimental ratificou um favoritismo que não era consensual, né, entre os críticos, tudo. O Agente Secreto, realmente, nas bolsas de apostas, tinha boas chances. Sim. Então, assim, foi, acho que, uma certa surpresa. Aí agora tem muita especulação, não dariam duas vezes seguidas para o mesmo país. Já teve Oscars antigos. Sim, isso já aconteceu, mas efetivamente... Não é comum. Eu imagino, né, Marcelo, que possa assim, ter pesado, né? Que isso talvez seja um argumento, né, algo... o que a gente pode chamar de algo como uma consolação. Tipo, critério de desempate, né, Marcelo? São vários filmes interessantes, sou lá o votante. Muitos filmes bons, e aí, poxa, eu vou escolher esse ou aquele. Aí, como um critério de desempate, pode ter pesado para alguns votantes o fato do Brasil já ter ganho no ano passado com Ainda Estou Aqui. Então, pessoal, então vamos votar num outro filme. E o Valor Sentimental, né, Marcelo? Eu acho o Agente Secreto, do ponto de vista cinematográfico, um filme muito mais potente do que o Valor Sentimental, que eu acho um excelente filme. Mas eu acho que o Valor Sentimental talvez seja um filme mais entendível, palatável pelo público em geral e talvez pelos votantes, por contar uma história de um pai com suas filhas, um artista, um cineasta, com duas filhas e tentando acertar, duas filhas adultas, tentando acertar os ressentimentos, as mágoas da história dessa família que é meio fraturada por conta da carreira do pai, de ser uma figura ausente. Então, isso talvez seja mais compreensível do que a história do Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que é mais caleidoscópica, né, Marcelo? Sim, e o Valor Sentimental ele tem esse caráter, como tu disseste, mais universal. O Agente Secreto ele é um filme que tem, mesmo para brasileiros, assim, ele é um filme que tem muitas enigmas e não é um filme fácil e tão palatável. Então, isso aí, para esse tipo de premiação, pode pesar. Em festivais como Cannes, reconheceu os méritos do filme cinematográficos, premiou o Kleber e o Wagner Moura, mas numa premiação que é mais, assim, digamos, abrangente como o Oscar, talvez as qualidades cinematográficas do Agente Secreto possam ter pesado. Claro que nós vamos agora ficar teorizando vários motivos pelo qual... Mas, na verdade, é essa. Não foi uma premiação injusta. Pelo contrário, o Valor Sentimental é um filme bacana, o primeiro Oscar da Noruega, e eu acho que ficou em boas mãos. Assim. Marcelo, comenta um pouco, então, essas categorias de atuação que o Agente Secreto estava disputando, né? Melhor direção de elenco, como eu disse, que é uma categoria nova, a primeira em mais de 12 anos, eu acho que não tinha uma categoria nova no Oscar, e perdemos para... o elenco de Uma Batalha Após a Outra. Eu até achei que ia ser o elenco de Pecadores que ia ganhar. No bolão eu cravei o Pecadores. Pois é. E também o de melhor ator, que o Wagner Moura estava concorrendo, com altíssimas chances de levar, acabou perdendo para o Michael B. Jordan, que está muito bem, realmente, em Pecadores. A premiação de elenco eu já achava mais difícil, porque é uma categoria nova, assim, eles não iam premiar um filme estrangeiro. Isso aí é pelo que eu li, assim, era uma coisa meio que uma festa dos americanos, uma premiação muito específica para o cinema americano lá. Mas eu achava, tudo indicava que ia ser o Pecadores, até porque seria, como a gente já falou aqui nos programas passados, uma forma de consolação, porque é um prêmio que poderia não ganhar o melhor filme, como de fato não ganhou, e o elenco seria uma premiação importante, assim, de reconhecimento a uma das grandes forças do filme. Uma Batalha Após a Outra tem um elenco excepcional, tanto que 2 dos atores foram indicados, né? O Benício Del Toro e o Sean Penn. O Leonardo DiCaprio, inclusive, levou né? Melhor ator coadjuvante. O Leonardo DiCaprio foi melhor ator. As atrizes coadjuvantes foram indicadas em várias outras premiações também. Então, acho que tá em boas mãos, assim.
apesar de eu achar que o Pecadores tinha mais chance, assim, pelo caleidoscópio, assim, cultural e de gênero, assim, que o filme faz. Eu achei que tem um trabalho mais interessante de elenco. Do Wagner Moura, a gente falou no programa passado isso, né? Que o Michael B. Jordan saltou nos últimos meses, porque o Pecadores, né, Roger e pessoal, tem uma curiosidade nessa temporada, porque ele foi um dos primeiros, acho, dessa safra a estrear. Então, é um filme que estreou lá no início de 2025. Então, geralmente, esses filmes que estreiam muito antes, quando chega nessa fase final do Oscar, eles já estão meio esquecidos. As pessoas não lembram mais. Fica meio esquecido. E o Michael B. Jordan, apesar de ser muito elogiado, ele estava, assim, ele não estava despontando nas premiações principais como grande favorito. E estava o Timothée Chalamet, que ganhou o Globo de Ouro, que estava nas indicações como favorito. E essa indicação arrefeceu, como nós comentamos aqui, por vários motivos, assim, e pessoais dele, né? Que ele é um ele não é muito querido, assim, digamos. Ele tem fama de marrento, de exibido. Grudou nele um perfil meio de arrogante, né, Marcelo? Então, assim, ele não se ajuda também, fala umas bobagens. E o Wagner estava de forma consistente, assim, se a gente olhar todas as apostas da crítica e de bolões de apostas, estava despontando. Só que nos últimos tempos o Michael B. Jordan começou a ser lembrado, o filme começou a ser incensado, né, novamente, Os Pecadores, e ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, há poucas semanas atrás, que é a grande referência, né, do Oscar, que são a massa dos votantes, que são os próprios atores. E ele faz 2 papéis no filme, dos irmãos gêmeos. Eu acho que está de muito boas mãos. É um ator com uma trajetória ascendente, assim, desde que a gente viu ele lá no Pantera Negra, assim, e outros filmes de ação. Ele é um ator que eu acho que ainda é jovem, ainda acho que tem um bom potencial, assim, tá em boas mãos, assim. Eu acho que sinto pelo Wagner, assim, acho que foi uma oportunidade de ouro, mas o Wagner está com a carreira, acho que consolidada. Não, sem dúvida. Toda essa badalação aí, o prêmio em Cannes lá, que foi super importante, botou ele numa outra prateleira, assim, dos atores internacionais, assim, não só brasileiro lá fora, é um ator internacional, como vários outros que estão hoje no cinema grande, assim, independente, e nos blockbusters. E aí, Marcelo, vamos falar, já que estávamos concorrendo mesmo, ainda que disputando com Cachorros Grandes, né? Na categoria de melhor filme, já serão 10 filmes, e ali estavam realmente os principais produções aí do ano passado, inclusive alguns dos melhores filmes mesmo que passaram internacionalmente, né? Eu reputo o que ganhou como o melhor filme de 2025, mas o Agente Secreto estava lá, o que é realmente notável, né? Era o único filme totalmente falado em uma língua não inglesa, né? Concorrendo. Então, é uma excepcionalidade que a gente não pode deixar passar. Mas não ganhamos essa categoria. Quem venceu foi Uma Batalha Após a Outra, que, como eu disse, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre esse filme no nosso podcast. É um filme do Paul Thomas Anderson, é sensacional, eu acho incrível. Eu acho ele, num certo sentido, ele muito parecido em muitas das suas propostas e nas suas ideias e temáticas, parecido mesmo com o brasileiro, o Agente Secreto, e também por conta de um excesso, eu chamo de excesso, mas bem-vindo, um excesso de tramas, subtramas, de personagens, que acho que aproximam os dois filmes. Inclusive, né, Marcelo, eles têm, curiosamente, uma coincidência, óbvio, a mesma duração, 2 horas e alguns minutos, e é realmente o mesmo número, a minutagem é a mesma. Então, acho eles muito próximos um do outro. Mas eu queria que tu falasse sobre essa premiação aí para Uma Batalha Após a Outra, e que a gente ficou de fora com o Agente Secreto. Eu achei justíssimo, 6 Oscars, né, pro filme, justo, acho que dos últimos anos. Ele tinha 13 indicações, né, Marcelo? Tinha 10 indicações. 10 indicações. Não, exato. Ele só não ganhou o melhor ator, a atriz coadjuvante, o ator coadjuvante com Benício Del Toro, mas ganhou a categoria pelo Sean Penn, e direção de arte.
Mas as outras, ele ganhou melhor filme, melhor diretor. 12 indicações, eu estava vendo aqui, ele tinha 12 e recebeu 6, né? E ganhou melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, edição e... Agora me esqueci outro. Tá, mas a questão é que, dos últimos anos, eu achei a premiação justíssima, porque tinha muito peso, né? O Paul Thomas Anderson é um dos diretores hoje do cinema contemporâneo, não só americano, como mundial, mais respeitados, assim, tanto principalmente mais pelo viés autoral dele, menos do que o viés comercial, assim, né? Porque os filmes dele não são exatamente grandes sucessos de bilheteria, mas ele é um diretor muito robusto, assim, como realizador. E isso a gente vê lá filmes como Magnolia, como Boogie Nights, como Sangue Negro, filmes que figuraram com algumas indicações ao Oscar, sempre colocaram ele em evidência. E, na verdade, ele sempre foi um diretor que é muito, muito respeitado, assim, né? Todos os filmes dele são filmes... tanto que o elenco que ele trabalha são atores que gostam de trabalhar com ele, querem trabalhar com ele, porque isso aí empresta um prestígio. E eu acho que ele estava... Não que isso aí vai mudar a carreira dele, mas eu acho que tem muitos diretores grandes que não ganharam Oscar, assim, a gente pode ver que o Martin Scorsese foi ganhar Oscar muitos anos depois de trabalho, e por um filme que não era o melhor filme dele, que é Os Infiltrados. E o Paul Thomas Anderson, acho que ele é, hoje, dos realizadores contemporâneos, um dos mais interessantes por esse viés dele, tanto cinematográfico, né, que ele é digamos, um estilista, assim como o Tarantino, como o Christopher Nolan, que ainda investe muito nessa questão da religiosidade com a película, com os grandes formatos do cinema, ainda como o grande palco da experiência, né? Ele é um diretor que não é o diretor do streaming, assim como a gente está acostumado, ele é o diretor do cinemão ainda clássico, assim, que investe nisso. E eu acho que é merecido, é um belo reconhecimento à carreira dele. Assim. Ele tinha tido, né, Marcelo, antes desse Oscar, na 98ª edição, ele já tinha tido 11 indicações para o Oscar e nunca tinha recebido, tanto como diretor ou como roteirista, né? Sim, e ele não tem, analisando a filmografia dele, acho que tem um ou outro filme que a gente pode dizer que, pelo menos para mim, que não são assim, 100% interessantes, como O Vício Inerente, é um filme que eu não consigo gostar, mas acho que todos os filmes dele, até hoje, são filmes muito bons, assim, né? Principalmente a parceria dele com Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, Trama Fantasma, assim, são filmes super reconhecidos pela crítica, pelo público, como grandes filmes. E eu acho que ele é um diretor dos grandes, assim, né? Então, eu acho que está de muito boas mãos. E eu acho interessante isso de premiar filme e direção, porque essa coisa do Oscar, às vezes, que tem de, o melhor filme ganha e o diretor é outro. Pô, mas o filme teve um diretor, né? O melhor filme teve alguém que foi responsável por ele. E eu acho muito apropriado isso quando filme e direção comungam do mesmo gosto da academia. Assim, eu concordo contigo, Marcelo. Eu acho que foi muito bem entregues esses prêmios e acho que é coerente mesmo, como tu disseste, premiar o melhor filme e também a melhor direção. Às vezes eu entendo que quando tem dois filmes muito interessantes, muito bem realizados e que aí, né, você faça uma espécie de acomodação, dá o melhor filme para um, melhor direção para outro, e aí reconhece a excelência de ambas as obras. Não que nesse ano não tivessem filmes assim. Acho que Pecadores é um filme incrível e, de novo, Agente Secreto é excepcional. Poderia ter acontecido isso nesse ano. Por exemplo, Ryan Coogler, diretor de Pecadores, levar a melhor direção e o melhor filme ficar com uma batalha após a outra, ou... né? Mas não aconteceu e eu acho que é coerente. Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho, depois vamos falar sobre o evento, a cerimônia em geral, dar alguns destaques, dar um parecer aí de como é que foi essa festa aí do Oscar que rolou nesse domingo. A gente já volta. A gente está de volta aqui com o podcast Cineclube Matinal, hoje um especial do Oscar, e nós vamos falar um pouco agora, né, Marcelo, a respeito da cerimônia em si, mas vamos, já que a gente estava falamos sobre o Michael B. Jordan, que ganhou
melhor ator. Vamos falar das outras e falamos também de melhor elenco, né, que foi recebido por Uma Batalha Após a Outra. Vamos falar dos outros vencedores nas categorias de atuação. Vamos começar falando, esse Oscar não foi exatamente um Oscar de surpresas, ainda que algumas categorias, né, alguns prêmios houvesse uma certa dúvida, uma disputa de quem pudesse ganhar, etc. Não foi exatamente de surpresas. E uma que não foi realmente surpresa nenhuma foi o Oscar de melhor atriz para a irlandesa Jessie Buckley por Hamnet. E eu queria que tu comentasse um pouco esse prêmio, que era o mais... Barbada da noite. Né? A mais barbada da noite. O Oscar às vezes tem isso, né? Eu me lembro que alguns anos atrás teve a própria Emma Stone, que estava concorrendo ontem, quando ela estava concorrendo por Pobres Criaturas, ela já tinha ganho tudo e foi só para cumprir tabela. Né? E ontem foi a vez da Jessie Buckley, assim, porque é realmente uma atuação muito excepcional, assim. Eu acho que todas as atrizes, eu não vi o filme da Kate Hudson, esse é o único que eu não vi, mas as outras, todas as demais artistas, as demais atrizes, elas estão muito bem nos seus filmes, assim. Mas como o protagonismo da Jessie Buckley é que leva o Hamnet, assim, a um patamar dramático, assim. Exato. Que, se fizer vários cortes do filme, tem vários daqueles clipes de Oscar, assim, né? Que é aqueles que geralmente bota para ser aquela atuação que as pessoas levantem e aplaudem, assim. E eu acho que o desempenho dela, assim, por algumas cenas, assim, que mostram a força, assim, principalmente o desfecho do Hamnet, assim, que é muito bonito, assim. Eu acho que muito é pela atuação dela. Eu acho que ela é uma atriz muito interessante da gente acompanhar. Ela está em cartaz agora, né, como a noiva do noiva do Frankenstein, né? Então, eu acho que tá, assim, é o Oscar mais garantido da noite, assim, surpresa zero, assim, né? Foi muito, muito merecido. Realmente, nesse filme Hamnet, em que a figura, né, central seria o William Shakespeare, mas a Jessie Buckley como a esposa do William Shakespeare, né, a Agnes ou Anne Hathaway, ela está sensacional e ela realmente é a figura central dessa história, desse drama bonito e tocante, dirigido pela Chloe Zhao. Vamos falar, Marcelo, então, dos coadjuvantes, né? Porque a gente teve também um nome que eu acho que era talvez o favorito, ainda que houvesse outro forte concorrente, né? Que era o coadjuvante masculino, ganhou o Champagne, que está absolutamente sensacional, é Uma Batalha Após a Outra, mas ele tinha uma forte concorrência do sueco Stellan Skarsgård por valor sentimental. Ele já tinha ganho vários prêmios, inclusive o Globo de Ouro, como de atuação, ainda que o Champagne, como eu disse, fosse um forte concorrente, um favorito. E não vou dizer que fosse uma surpresa, porque ela estava muito bem cotada, mas é interessante a Amy Madigan ganhar como atriz coadjuvante por A Hora do Mal, porque A Hora do Mal é um filme de terror, ainda que seja desse novo terror, um terror mais psicológico, mais, digamos, mais conceitual, assim, mas é um filme de gênero, um filme de terror que não costuma ser muito prestigiado. Prestigiado, sequer indicado, muito menos premiado. Mas já havia uma indicação de talvez que a Amy Madigan fosse ser laureada no Oscar, porque o clipe de abertura, que sempre, né, normalmente tem uma produção do evento e que junta cenas ou referências aos filmes indicados, os principais filmes indicados, muitas vezes sendo protagonizada pelo apresentadora do Oscar. Nesse caso foi, né, o Conan O'Brien, que é o apresentador, e ele estava com o figurino caracterizado como a personagem da Amy Madigan em A Hora do Mal, né, que é realmente uma figura meio assustadora. E foi muito hilariante, foi muito divertido aquela abertura. Comenta aí, Marcelo, Champagne e Amy Madigan, então, nas categorias de coadjuvantes. O Champagne, para mim,
era o grande trabalho, assim, porque ele cria um personagem antológico, assim, né? No trabalho dele como coadjuvante, ele cria um personagem, assim, que é a encarnação do mal contemporâneo, digamos que a gente possa resumir assim, né? Uma figura odiosa e que simboliza muito o momento, assim, que principalmente os Estados Unidos está vivendo. Foi um filme meio premonitório, né? Desse clima do Trump, do ICE, assim. E o Sean Penn encarna, assim, esse cara, assim, violento, racista, meio fora do ar, meio cheio de fantasmas internos, assim, que eu acho... E é um trabalho de criação muito bom, né? O terceiro Oscar do Sean Penn, assim, o primeiro como coadjuvante, os outros 2 que ele ganhou foi de ator principal pelo Milk e pelo Sobre Meninos e Lobos. Oscar justíssimos, e é um dos grandes atores da história do cinema, né? Ele não foi porque, depois eu ouvi, ele estava na Ucrânia, foi fazer alguns trabalho assistencial na Ucrânia lá e... Ele também é um sujeito muito engajado politicamente, né? Então, não deu a mínima pro Oscar, mesmo com as chances que se sabia que ele teria, e é um trabalho excepcional. Eu acho, assim, que o coadjuvante, ele tem isso, né? O cara que é meio muito subjetivo, porque às vezes tem coadjuvante que aparece 1 minuto, outros que dominam o filme inteiro. E o trabalho do Sean Penn, eu acho ele quase tão protagonista quanto o do Leonardo DiCaprio, né? Porque ele é sem dúvida. Ele está presente no filme inteiro, uma batalha após a outra. Tem momentos grandes, assim, que ele domina totalmente as cenas, a narrativa do filme. Então, ele é aquele coadjuvante que podia estar lá na outra categoria disputando o melhor ator, assim, não seria totalmente fora do escopo, assim, injusto. A Amy Madigan, ela ganhou o Globo de Ouro, né? A trajetória dela vem desde aí, mas é como a gente falou, filme de gênero costuma ser solenemente ignorado, né? No Oscar, simplesmente desses gêneros terror, que são um sucesso de bilheteria. A Hora do Mal foi um fenômeno, né? De bilheteria, assim, principalmente do público jovem, mas não costuma ser tipo de filme muito badalado pela crítica. Mas ela é uma atriz muito querida, né? Nos Estados Unidos, já tinha ganho o Globo de Ouro, ganhou outras premiações prévias, e ela realmente era a candidata, acho que mais forte nesse grupo, assim. Acho que ficou ficou bem justa a premiação, assim, apesar da gente estranhar, né, um filme de terror ali no meio de todos esses filmes mais, assim, digamos, mais prestigiados. Mas se tem ali Fórmula 1, se tem Frankenstein, por que não pode ter A Hora do Mal? Então, eu acho que está de bom tamanho, assim, foi muito justa a premiação dela. E assim, Marcelo, a gente tem 2 grandes vencedores nesse Oscar, que é Uma Batalha Após a Outra e o Pecadores, né? Vamos falar um pouquinho o que tu acha da divisão dos prêmios entre esses 2 filmes. Pecadores ganhando melhor roteiro, melhor roteiro, original, e Uma Batalha Após a Outra, melhor roteiro adaptado. Sim. Pecadores recebendo, entre outros prêmios, né, claro, melhor trilha sonora. Sim. Uma Batalha Após a Outra, a gente já falou aqui que recebeu melhor roteiro adaptado, sim, melhor atuações. Então, comenta um pouco, por favor. Pecadores, eu acho que acabou se saindo muito bem, porque ele era um filme que muita gente temia, assim, principalmente quem gosta do filme, assim, que é um filme que tem... Como eu disse, ele foi um filme que ele estreou muito no início da temporada. Então, esses filmes, eles acabam sendo prejudicados, assim, das lembranças, tanto que eles acabam sendo relançamentos depois nessa temporada de premiações, justamente para o público poder lembrar. E eu me lembro, assim, quando o filme estreou, o estranhamento que ele provocou, assim, né? Porque ele era um filme que se propunha a ser um filme de gênero, de terror, filme de vampiros. Até na época isso aí era tratado como um spoiler, assim, né? De falar que é um filme de vampiro. Depois que trata de questões raciais muito presentes na sociedade americana ainda, né? De racismo. A cultura negra, ele faz um apanhado, assim, cronológico da música negra, assim. Então é um filme que ele tem muitas musical, camadas, né? Assim, tem muitas sequências musicais, tem dançado mesmo, né? Belo elenco, assim. Então ele é um filme muito ambicioso, assim, né? Digamos, na proposta dele, que tinha tudo, podia dar errado, né? Porque tu abrir o escopo desse, um roteiro original, tratar de música, racismo, e no meio disso vira um filme de vampiro.
assim, violento até, né? Com filme de terror explícito, assim. Então, não é muito comum. Eu vi muita gente comparando, assim, dizendo que ele pega muitos elementos do filme do Robert Rodrigues, lá, Um Drink no Inferno, mas eu acho que não tem nada a ver. Não, assim, Drink no Inferno... A não ser a sequência no galpão, que tem música e vampiros, mas não tem nada a ver, assim, em termos tem uma questão de uma virada, digamos... mas em termos de ambição artística, não tem nada a ver. Então, eu acho meio despropositada essa comparação que alguns detratores do filme andaram fazendo. Mas eu acho que são os dois grandes filmes, assim. O Ryan Coogler é um belo diretor, ele conseguiu... colocar mesmo naquela enxurrada de filmes da Marvel, assim, na época. Sim. Ele já mostrou que tinha um diferencial ali com Pantera Negra, que era um filme que eu achei muito superior, assim, àquele recorrido de filmes de super-herói. Era um filme bem interessante, que já abordava essas questões de gênero, de raça, assim, que é muito forte nos Estados Unidos, e precisava de um filme de super-herói, assim, que valorizasse essa cultura. E acho que ele foi muito feliz com isso. O Michael B. Jordan, que vem junto nessa esteira também. Eu acho que o filme, ele ganhou as categorias que ele concorreu, ele ganhou. Poderia lá, como a gente estava falando, de dividir uma premiação. O Paul Thomas Anderson como diretor e o Pecadores como filme, ou vice-versa. Vou comer. O Ryan Coogler como diretor. Mas eu acho que as premiações que ele ganhou foram bastante merecidas, justas, e valorizam muito o filme, assim. Acho que está de bom tamanho, assim. E Uma Batalha Após a Outra, Marcelo. É o filme mais... O Batalha Após a Outra, digamos, só para interromper, é o, digamos, mais cinema, assim... se a gente for considerar como filme oscarizável, a ambição autoral, a realização, o elenco, a mensagem subliminar que tem o filme... Subliminar nem tanto, é bem explícito. Não, é explícito, né? É a maior, apesar de ser a matriz do Thomas Pynchon, é uma trama que retrata os Estados Unidos da era Reagan, lá dos anos 80. A transposição dele para a era Trump foi muito perfeita, muito apropriada e, de certa forma, visionária, porque o filme começou a ser produzido muito antes da eleição do Trump e acabou retratando todo esse clima de meio distópico, assim, que os Estados Unidos passaram a viver, né? a viver. Né? Ele dá uma ideia, né, Marcelo, de ser quase, né, óbvio que não, né, mas como se fosse um filme feito ao vivo, né? Exato, Parece que ele está nas ruas dos Estados Unidos agora, assim. Exato. Esse clima de insurreição popular, de descontentamento com as autoridades, tudo. Esse é um documentário em alguns momentos. Exatamente. Mesmo. E ganhou também, né, foram 6 prêmios, né? Ganhou também um prêmio que eu acho muito merecido, que foi o de montagem. Muito interessante. Técnico, é muito... quem já viu o filme sabe disso, mas... mesmo quem não presta muita atenção nesses aspectos técnicos vai lembrar, quem assistiu a Uma Batalha Após a Outra, da eletrizante, que é uma das sequências finais do filme, que é uma perseguição de carros numa estrada no meio do deserto, que é uma estrada ondulada, cheia, né, passa por colinas, ele sobe, desce, e são 3 carros perseguindo uns aos outros, e é incrível a montagem, a maneira como a edição das imagens cria uma tensão que também tem a ver, claro, com direção e também com a trilha sonora, né, que não ganhou, como a gente já disse aqui, o Pecadores, mas a trilha sonora de Uma Batalha Após a Outra é do Johnny Greenwood, que é o colaborador recorrente do Paul Thomas Anderson, músico inglês, que inclusive integra a banda Radiohead e que trabalha há já muitos filmes, há muitos anos, fazendo as trilhas, e sempre são muito interessantes, sempre saltam aos ouvidos de quem vê os filmes do Paul Thomas Anderson, a trilha sonora do Johnny Greenwood. Marcelo, e para a gente fechar aqui, então, essa nossa avaliação, esse comentário sobre o Oscar, vamos falar um pouco sobre o evento em si, a cerimônia. Como sempre, na nossa avaliação, foi chata, sem muitas emoções, meio... Esse apresentador eu acho fraquíssimo. Pois eu queria que tu falasse, mas tem alguns momentos bons também, né? O Conan O'Brien, ele é
apresentador do talk show dos Estados Unidos, muito conhecido. Como o Oscar tem apelado para esses apresentadores, né? Muitos anos, a gente vai lembrar do Jimmy Kimmel, que foi recentemente, o David Letterman teve os seus momentos também. Então, porque são pessoas que, teoricamente, têm mais jogo de cintura para essas transmissões ao vivo, de piadas, tem um conhecimento... capacidade de improvisar. Capacidade de improvisar, conhecimento de política, de cultura. São pessoas, digamos, mais versáteis. Mas o Conan O'Brien, achei que as piadas... Claro que não é ele que faz tudo, mas achei que não foram muito felizes. A condução da cerimônia, eles tentaram fazer umas mudanças pontuais, assim, para acelerar, mas eles querem acelerar, cortam algumas premiações técnicas, mas ela sempre fica ali naquela faixa das 3 horas e pouco, porque tu vê que não teve muitos musicais, né, números musicais, eles cortaram aquilo. 2 números musicais. Né? Então, assim, foi meio sem critério, né? Por que mostraram de alguns filmes e não de outros? Né? Eu achei isso também estranho. Né? Algumas intervenções foram injustificáveis. Aquela, por exemplo, de convidar aquele elenco daquela comédia das madrinhas de casamento. Aquilo foi muito sem graça, muito demorado. Demorado, né? E sem graça. Para apresentar um prêmio secundário. Prêmio de som, né? Que foi ganho lá pelo F1. Assim, fizeram todo um jogral, prêmios, uma coisa assim, um teatro para fazer um prêmio relevante, assim, né? E, ao mesmo tempo... Foi chato aquilo, nossa. Um ponto de destaque que a gente tinha comentado aqui antes de entrar ao ar, que eu achei legal, que foi, acho que uma inovação, foi o tributo aos mortos, que tradicionalmente é um momento mais, assim, protocolar, né? Que eles botam aquela música de funeral. Exato. Com as imagens dos falecidos lá e o nome, assim, e acaba ali ficando minutos e minutos ali, a gente fica lembrando quem morreu, uns que a gente achava que estavam vivos e estão mortos, ou os que a gente estava... já tinha morrido há muito mais tempo. Já tinha morrido há mais tempo, então é aquele momento que a gente sempre fica ali vendo. Só que esse ano foi muito legal, né, Roger? Foi ótimo. Eles fizeram 3 destaques, assim, os principais, né, que foi o Robbie Reiner, que é um diretor que foi assassinado pelo próprio filho, junto com a esposa, no final do ano passado. Chamaram o Billy Crystal, né, que fez o Harry Sally, né? E o elenco dos filmes dele, como o Stand By Me, o Conta Comigo, assim, chamaram vários atores. Achei muito Billy bacana. Crystal, que foi um dos melhores apresentadores de Oscar de todos os tempos, né? Em algumas edições. Então teve essa homenagem, sim, eles fizeram o normal, né, daquelas homenagens, mas dava essas paradas para destacar esses pessoais, que foi o Robbie Reiner, a justíssima homenagem a Diane Keaton. E depois... a Rachel McAdams, a atriz Rachel McAdams, fez uma homenagem também muito justa a Diane Keaton. Diane Keaton e Catherine O'Hara, 2 grandes atrizes. A Diane Keaton, mais conhecida atriz, diretora, mas a Catherine O'Hara também, uma atriz muito querida, canadense. E a Rachel McAdams fez uma homenagem, como o Marcelo estava falando, na linha, sucedeu ao Billy Crystal falando. Então, foi... realmente valorizando esse momento que, no final das contas, as pessoas sempre gostam muito. É muito interessante ver, né, relembrar essas pessoas que são importantes para a história do cinema. A gente sempre fica, faltou fulano, faltou cicrano, e realmente sempre falta alguém, mas é muito legal. E eles deram um peso interessante nessa edição. E aí o Marcelo vai concluir aí com também uma outra homenagem muito bacana. Muito bacana, assim, que foi ao Robert Redford pela Barbra Streisand, que foram parceiros, né, de alguns filmes clássicos. Ela, inclusive, cantou uma música para ele. Foi muito bonita. Lembrou a trajetória dele como ator e como produtor e como grande incentivador do cinema independente americano. Ela até falou, né, muitos dos que estão aqui hoje concorrendo passaram por Sundance também. Foi muito bonito, assim. Até o Bellatar foi lembrado. Sim, o Bellatar, não esqueceram do Bellatar, coisa, né, meritória. E eu acho, Marcelo, eu acho que... é uma interpretação minha, mas vendo as outras... os outros momentos desse Oscar em que houve uma brincadeira com inteligência artificial, piadas com inteligência artificial. O Conan O'Brien se apresenta, entra no palco dizendo bem-vindos, essa vai ser a última cerimônia do Oscar com um apresentador ao vivo, de verdade, depois vai ser IA, etc. E também algumas intervenções simulando entradas
publicitárias, essas coisas que a gente vê como tu tá, por exemplo, no YouTube, ou, né, ou mesmo em outras plataformas, tu tá vendo um filme, alguma coisa, entra um comercial. Isso aconteceu durante o Oscar e ainda teve uma outra brincadeira com algo que realmente eu acho bem complicado, que é agora essa nova tendência formato, né, do formato vertical, né, que é para entrar pra aqui no celular. Então eles fazem brincadeira, acho que foi o clipe mais engraçado mesmo. Mostrando como ficariam os filmes clássicos. Como ficariam os filmes, tipo, né, Poderoso Chefão, que em inglês, assim, era só metade das letras do nome Poderoso Chefão. Os personagens, às vezes, que tem diálogo, por exemplo, eu e o Marcelo conversando agora aqui. Mostraria só a tela. Só mostraria a tela, né? Ou talvez metade de um de nós, nunca ambos, né, na mesma imagem. É isso que quem está nos assistindo agora, vendo também, além de ouvir, né, tá vendo nós dois. Bem, eu acho tudo isso, Marcelo, junto com essa distinção para esse momento dos mortos, né, de homenagear quem já passou a história, eu acho que é uma espécie de capitulação do Oscar, porque eles disseram isso em algum sentido antes, de que eles estão, sempre se fala isso, há anos perdendo os públicos jovens. As pessoas não têm mais... Os jovens não são os jovens, né, mas especialmente os jovens, ninguém quer saber dessa cerimônia do Oscar. E eles lutavam, quando a gente via inovações, né? A gente, né, tentando capturar ou manter esse público assistindo ao Oscar. Eu acho que eles abriram mão disso. Gente, o Oscar é para gente mais velha mesmo, e é isso, e vamos agradar essas pessoas, vamos, né, entregar o que essas pessoas querem ver. Não adianta a gente ficar tentando fazer média com um público que não... O público do TikTok, né? O público do TikTok, ele não está nos assistindo, não vai ver, e não adianta a gente fazer acenos para eles. Então, eu acho que foi muito sintomático. Se ano que vem, pode ser que eles mudem tudo e voltem a tentar fazer uma coisa mais para jovem. Mas eu acho que nesse ano eles disseram, gente... A galera, geração Z, não vai ver mesmo, e vamos valorizar, né, o público que nos é cativo mesmo. E eu acho, só para encerrar minha participação, que a vitória do Paul Thomas Anderson e de Uma Batalha Após a Outra, do cinemão clássico, assim, para ser visto na tela do cinema, Scope, que é um filme que jamais poderia ser visto na tela do celular, meio que ratifica isso, né? O cinema pode morrer, mas morre atirando, né? Morre atirando. Porque não adianta querer buscar um novo público, fazer formatos especiais para celular, esse público já tem os seus produtores, os seus conteúdos. Quem gosta de cinema, como nós e como vocês que estão nos assistindo, ainda preserva esse hábito de ver filme na tela grande, na sala escura, por mais presente que seja o streaming. E muitos filmes chegam hoje, estão disponíveis no streaming apenas, mas a experiência de ir ao cinema está caducando, está difícil hoje, mas ainda esses grandes realizadores que insistem ainda nessas grandes produções, que estão na ativa, eu acho que ainda tem mais munição ainda para usar, assim, para nos levar ainda a esse encantamento coletivo que é a experiência do cinema. Concordo contigo, Marcelo. E já nem é mais uma excepcionalidade. Antes a gente falava a respeito de diretores ou diretoras, né, que estão voltando a usar a película ou esses formatos mais expandidos de tela. Agora já quase não é mais exatamente uma excepcionalidade. Tem muita gente que faz isso. O Marcelo lembrou bem, o Paul Thomas Anderson está fazendo isso direto há já alguns anos. O Quentin Tarantino também faz isso. Christopher Nolan. O Christopher Nolan, né? São grandes realizadores. O Scorsese. O Scorsese, Martin Scorsese. O filme Brutalista, né? Um filme também totalmente rodado em película, num scope também gigantesco, né? Que é para ver o cinema, um filme com 3 horas e tanto de duração, com intervalo. Então, né? Não é exatamente mais uma novidade. Uma forma de afirmação mesmo. Sim. Curiosamente, Roger, eu lembrei agora que a gente falou do Scorsese, que eu li esses dias que ele teve uma grande briga com a Netflix, tanto no Irlandês quanto o Assassino da Luz das Flores, que eles queriam que eles fizessem num formato mais
convencional de TV, de quadrado, porque afinal o filme vai passar mais na Netflix do que nos cinemas. Sim. E ele não abriu mão, fez o scope, aquele de cinematográfico, e tipo, a Netflix que lute, que adapte com as barrinhas, mas o formato do filme é esse, é cinemão mesmo que fique restrito ao stream, mas é filme para ver no cinema primeiro. Perfeito. Então essa foi a nossos pitacos pós-Oscar, né? Foi a 98ª edição. A gente lamenta, né, que o cinema brasileiro não tenha sido contemplado com nenhuma estatueta. A gente estava concorrendo em 5 categorias, mas, gente, lembremos que primeiro fizemos uma bela participação no ano passado no Oscar, estamos com uma visibilidade e premiação internacional há alguns anos já, nos outros grandes festivais e nos circuitos cinematográficos internacionais. Então, o cinema brasileiro está sendo reconhecido e essas indicações para essa edição de 2026, especialmente as do Agente Secreto, foram muito bem respaldadas pela imprensa e pelo público mesmo dos Estados Unidos, internacional, dado que a gente pôde acompanhar pelos grandes veículos de imprensa, jornais, revistas, emissoras de televisão dos Estados Unidos, cobriram e abriram espaço generoso para Kleber Mendonça Filho, para Wagner Moura, para Tânia Maria, né, a atriz que se tornou um ícone, né, lá do filme do Agente Secreto, estreante, uma atriz estreante já na terceira idade, e sempre foram muito bem cotados, inclusive, para ganhar os prêmios. Então, a gente realmente já venceu por ter tido essas indicações. É algo muito inusual e esperamos que nos próximos anos a gente continue participando do Oscar com essa presença forte, com filmes de qualidade. Então esse foi o Cineclube Matinal e queria agradecer ao Marcelo Perrone pela parceria de sempre, Diego Dornelles, muito obrigado por comandar aqui a nossa parte técnica. Então, esse foi o Cineclube Matinal, que é uma parceria da Matinal, né, que é um veículo de jornalismo independente aqui do Sul, de Porto Alegre, em parceria, essa produção aqui é uma parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com o Cine Bancários. E a gente lembra que toda quinta-feira tem uma edição nova, aí, um novo podcast para falar de cinema. Excepcionalmente, hoje a gente está chegando mais cedo por conta do Oscar, para você ficar sabendo e concordando ou não com as nossas opiniões aqui a respeito da cerimônia. É isso, Marcelo? É isso aí. Valeu, gente. Então, valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.